Esse é mais um vídeo do Bíblia Recomeço e eu quero continuar falando sobre esse tempo que nós temos vivido de desafios aí com o vírus, né? Quero te encorajar a assistir o vídeo anterior lá para entender um pouco melhor do contexto do que nós estamos falando, né? O vídeo anterior se intitula Pandemia, Tempo de Confiar em Deus. E eu estava refletindo sobre isso, sobre essa situação toda, e uma convicção eu tenho é que nós não seremos mais os mesmos depois de passado esse tempo, né? Então é um tempo de fato, nós conseguirmos deixar que isso nos mude para melhor, né? E eu tenho uma outra convicção sobre isso. Nós só conseguiremos passar bem por esse período, termos mudanças boas em nós, crescermos com isso, com a ajuda de Jesus, né? Então eu quero te ajudar, te encorajar a você usar a palavra de Deus, os conselhos da palavra de Deus, para que você possa ter um bom recomeço, né? Então, Bíblia e recomeço, né? Pois bem, então eu quero te convidar a ler o versículo 2 e 3 do livro de Tiago, capítulo 1, que dizem o seguinte: Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então ele está dizendo nesse texto que as provações ou as tribulações, as dificuldades, são como que testes que Deus nos dá para nós colocarmos então nossa fé em prática, né? E ele disse que isso deve ser um motivo de alegria, porque essas provações produzem em nós perseverança, crescimento, né? No sentido espiritual, no sentido da fé, né? Interessante que o capítulo 1 de Tiago segue falando sobre como os ricos entenderiam que a vida é passageira, tudo isso através das dificuldades e tribulações, né? E lá no versículo 16 segue o seguinte: Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, nós vemos nesse texto bíblico que Deus está deixando que a gente passe por esses momentos de tribulação, de provação, para que a gente cresça na fé e entenda esse princípio da segunda parte, que é o princípio de que nós entendemos que tudo que é bom, toda boa dádiva vem de Deus, que Deus é aquele que pode nos dar algo bom, que tudo vem dele, que nós não somos suficientes, que nós precisamos de Deus, porque tudo que é bom vem dele, né? Então, tudo que é bom vem de Jesus e as provações então nos ajudam a nós deixarmos de agir como se nós fôssemos deuses. É interessante olhar para o Antigo Testamento e ver que muitas vezes essas dificuldades e pragas eram enviadas para que as pessoas entendessem então que elas não conseguiam resolver as coisas sozinhas, que elas precisavam de Jesus, que elas precisavam de Deus, né, para esses momentos, né? E então existe uma mania antiga, muito antiga, que é a mania de nós agirmos como se fôssemos deuses. Ou seja, agirmos de forma independente de Jesus, de maneira desligada, desconectada de Jesus, achando que nós podemos dar um jeito, organizarmos as coisas, resolvermos as coisas, temos vida perfeita, vida plena, sem a ajuda dele, né? Então, queria que você entendesse que esse tempo é um tempo onde Deus está permitindo que nós estejamos recomeçando e vivendo de uma maneira mais próxima dele, deixando essa nossa síndrome de Deus para trás e nos tornando mais dependentes dele, né? Interessante você ler em Ezequiel 28 que naquele contexto Deus estava dizendo para o rei Tiro que ele ia sofrer várias dificuldades, ia passar por várias tribulações, e o texto afirma que Deus estava prometendo essas dificuldades, e ao mesmo tempo Deus estava dizendo: eu quero ver, diante da possibilidade da morte, se ele vai continuar dizendo que é Deus, né? Então ele literalmente achava que era Deus, mas nós às vezes não achamos que somos deuses, mas agimos dessa forma. Quando a gente vive de maneira independente de Jesus, a gente acorda de manhã
já indo resolver coisas e fazendo da nossa forma, sem buscar Jesus, sem entender que precisamos dele e que coisas boas só podem vir dele, como o texto que a gente leu lá em Tiago, né? Então, nesses muitos relatos bíblicos, as dificuldades vinham para que as pessoas renovassem suas mentes e crescessem na fé, renovação da mente, né? Crescimento na fé. Então, eu te encorajo a viver esse momento, um momento de mudança de mente, de aprimoramento da tua mente, deixando que Jesus te mostre aquilo que precisa ser renovado, mudado, e que você possa estar perto dele, mais dependente dele, né? Romanos 12:2, já lemos esse texto em outros vídeos, né? Diz: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que essas tribulações, essas dificuldades sirvam para que a gente permita que Deus renove nossa maneira de pensar, maneira de ver as coisas, e que isso seja feito, então, através do contato com Ele, da direção dele, para que nós nos tornemos pessoas menos autossuficientes, mais dependentes dele, e que assim possamos ser transformados pelo poder dele, né? Aquele que é o único que pode nos dar algo bom, que pode nos fazer melhores, né? O versículo 3, que é o seguinte, Romanos 12:3, diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o texto que vem a seguir está falando exatamente do que a gente estava conversando, que nós precisamos cuidar com a forma como pensamos sobre nós mesmos. Nós precisamos abandonar essa síndrome, essa mania de agirmos como Deus e nos tornarmos de fato dependentes dele, né? Então, a pergunta que eu queria deixar contigo é: quanto você precisa de Jesus? Quanto? Às vezes nós sabemos que precisamos, mas não buscamos, né? Como nós precisamos, né? Então, a aprovação é essa oportunidade de crescimento na fé, de nos tornarmos mais dependentes de Jesus, né? De experimentarmos então essas boas dádivas, essas coisas boas que só Ele pode dar, e dessa forma a gente poder então viver uma vida que pode ser melhorada e melhorada sem limites, né? Então eu queria te encorajar nesse tempo de tribulação, aproveitar elas para crescer na fé, para crescer na dependência de Jesus, receber as boas dádivas, né? Se tornar dependente dele mais ainda, experimentar coisas grandes, coisas melhores, que a gente saia desse tempo muito melhores do que entramos. Esse é o sonho de Deus. Acredito que Ele permitiu tudo isso com essa visão. Então eu queria te encorajar a fazer isso, a aumentar o teu tempo com Deus de oração nesse tempo, buscar mais ao Senhor, e que então dessa forma você saia transformado dessa tribulação numa pessoa melhor, numa pessoa que tem mais relacionamento com Jesus, melhor relacionamento com a família, com as pessoas e tudo mais, né? E, meus amigos, a palavra que é usada muito na Bíblia para mudança de mente, a Bíblia usa uma palavra muitas vezes que significa mudança de mente, que é arrependimento. Então, a palavra grega é metanoia, significa mudança de mente. Então, nós precisamos muito nesse tempo de arrependimento, de repensar, de reavaliar, deixar que Jesus nos mostre o que nós temos feito, que precisamos parar de fazer, e aquilo que Ele deseja que a gente faça e nós não temos feito ainda. Então, que Jesus te leve a grandes reflexões, que essas tribulações aí sirvam para que você, em encontro a Jesus, em encontro com a palavra de Deus, você possa ser transformado, transformada em pessoas cada vez melhores. Grande abraço, que você possa encorajar alguém também a viver mais perto de Jesus nesse tempo, abandonando a autossuficiência e recebendo toda a boa dádiva e todo o dom perfeito que vem do Senhor. Que Jesus te abençoe e te fortaleça. Nós estamos com o Bíblia Recomeço no YouTube, onde começamos, né? Mas temos também agora Facebook e Instagram. Você pode seguir, compartilhar lá, e que o Senhor possa te usar também para encorajar muitas pessoas aí através das redes sociais nesse tempo. Grande abraço, até a próxima.